lista de espera, agora virou avião, né? Tem lista de espera. Né? Quero embarcar nesse voo ou não vou? Aí o Bruno Henrique pode ser chamado, quer dizer, é demais. Então tudo isso vai pesar. Né? Fica ali de plantão, esperando ser chamado, né? Que coisa terrível, né? Vou te contar. Mas enfim, eu acho que é um dia de cada vez, William. Eu acho que o clube tem que pensar um dia de cada vez. Não adianta... Agora, concordo com o Birner com relação a prioridades. Tem que estabelecer prioridade. E quem estabelece prioridade é o clube, não é o técnico. Isso, para mim, é muito claro. O clube fala o que é prioritário. Ô, professor, é o seguinte, nós queremos ganhar esse campeonato, depois esse. Eu acho que isso é muito evidente. A definição tem que ser do clube, da instituição, não do treinador. E aí, Zé Alti, o que você acha? Eu acho que o Flamengo é favorito individualmente em todas elas. Não tem time melhor que o Flamengo ainda no Brasileiro, não tem time melhor que o Flamengo na Copa do Brasil, e se tiver um na Libertadores que jogue pau a pau com o Flamengo é o River. Então, só partindo desse princípio, acho que o Flamengo não tem direito de abrir mão de nada. Lembrando que priorizar não é abrir mão. Quando você fala que tem uma prioridade 1, uma prioridade 2 e uma prioridade 3, a 3 também é prioridade. Mas é na esteira do que o Mauro falou. Se não der, ninguém morre por isso. Eu acho que vai depender muito da dosagem do remédio aí. Quanto melhor o Flamengo souber dosar, e eu acho que daqui para frente é muito difícil dosar em outra competição que não seja o Brasileiro, porque as outras já estão em fase de mata-mata, a não ser que você faça um resultado muito confortável no jogo de ida, e mesmo assim tem sempre aquela sombra de repente você poupa, acontece alguma daquelas coisas do futebol. Eu acho que o Brasileiro é o melhor campo de provas para isso, onde vai sobrar alguma gordurinha, embora a briga seja com o Atlético Mineiro, além do Inter, eventualmente o São Paulo, não acredito, mas o Atlético Mineiro só está pelo Brasileiro. Esse é um empecilho também para o Flamengo. Então não vai ser fácil essa dosagem, essa manipulação do Domi, né? Ele vai ter que trabalhar bem as medidas, as doses. Por enquanto tá perfeito. E eu acho mais, essa coisa de priorizar também, é o que eu falo para minha filha, para certos alunos que eu tenho que não estão satisfeitos com o seu desempenho. Eu falo, você é tão bom aluno que às vezes você não faz o seu melhor e é mais do que suficiente para determinadas provas. Eu acho que é o que está acontecendo com o Flamengo, sabe? O Flamengo tem uma cota ali de capacidade, de talento, de pé de obra qualificada muito interessante. Então, não priorizar para o Flamengo também não é nenhum drama. Não priorizar para o Flamengo não é abrir mão. É não ir com tudo e ainda assim com a chance de ser melhor que os outros. Por isso eu acredito que é possível, sim, a tríplice coroa. Porque quando a gente fala da impossibilidade, a gente não toca na parte técnica. A gente fala só do calendário. Se o calendário fosse mais racional, a lógica seria que o Flamengo ia levar os 3. A gente não faz nenhum senão técnico aqui, talvez no caso da Libertadores, colocando o River no mesmo patamar, a coisa do mata-mata, mas você percebe como o Flamengo não tem direito de abrir mão de nada? Porque ele é muito favorito a cada um deles individualmente. Agora precisa ver como é que faz para ganhar tudo junto. Essa é a questão que o Domi tem que resolver. Aí é o problema. Aí que é o balaio, né? Falar em Domi, o Domi ele vai dando com o tempo provas e cala a boca, né? E cala bocas, né? E fazendo o pessoal guardar as cornetinhas. A gente já falou aqui semana passada disso também. Mas assim, João, críticas, elas vão existir a qualquer treinador, por uma substituição, por uma escolha, um jogo que não foi tão bem. Isso aí tá todo mundo sujeito a isso. Mas criticar o Domi da forma como ele estava sendo criticado, quem faz isso até hoje só ia ser mal intencionado? Eu peguei até um gancho aqui numa pergunta que estava na tela agora há pouco, né? Chega disso? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa? Assim, as pessoas têm o direito de se manifestar. Eu acho que o Domi sofre exatamente por ter chegado e sucedido um trabalho extremamente vitorioso. Então a última impressão é a que fica. O torcedor do Flamengo tem essa referência. E é claro que aconteceram percalços, né? Mas a paciência não é algo muito típico por aqui.
né? No segundo jogo dele, levou de 3-0 do Atlético Goianiense, colocou o Rodrigo Caio para jogar mais pelo lado, e aí acabou sendo bastante criticado. Depois veio aquela situação dos 5-0 diante do Independiente Del Valle, mas eu creio que seja natural. O torcedor do Flamengo, num primeiro momento, acabou identificando um profissional que tem um estilo de trabalho muito diferente do Jorge Jesus, que marcou época no clube. Mas eu percebo claramente que aos poucos ele vai quebrando essa resistência. Jogo a jogo, através de resultados, atuações, da reação dos jogadores, dos vídeos que vão sendo divulgados, né, do dia a dia, lá do trabalho, do relacionamento dele com os jogadores, aos poucos essa resistência vai sendo quebrada. Ainda há um trabalho por fazer. Eu repito o que já disse aqui mesmo nesse programa. Tenho a impressão de que ele só vai se livrar disso a hora que levantar uma taça, que ele for campeão. Aí estará definitivamente liberado. Porque assim, né, Mauro? Ele já deu provas, inclusive, de resgate do elenco, assim, de resultado, né, Mauro? Assim, se o treinador, se os jogadores não acreditam no treinador, se o ambiente está ruim, se a coisa está completamente destruída, o cara não vai tomar um 5-0 num dia e na outra semana devolver 4 nesse time, sabe? Você não vai ter um time só com jovens que se dedicam e que se empenham, como foi o jogo contra o Palmeiras. Acho que você tem várias referências ali de respostas rápidas a tropeços que o Flamengo teve e até dele mesmo, né? De mudanças que ele fez, que você vê que ele já deixou para trás. Enfim, eu acho que as respostas já vieram, né? Claro, precisa de título, precisa de uma série de coisas, tem muita coisa pela frente, mas ele já mostra muitas respostas, né, Mauro? Embora ele tenha herdado um time montado, mas com muitos problemas que até nós destacamos aqui, depois ele confirmou isso numa coletiva, jogadores fora de forma, fora do peso, aquele ato ali sem técnico, os jogadores não conseguiram manter a melhor forma, aí eu acho que foi um erro do clube também, né? E também a maneira como Jesus foi embora, pegou, levou a turma de Portugas dele, ó, meteu o pé e não ficou ninguém, ele não deixou nenhum protocolo, não deixou nada, ele pegou e foi embora. Olha, eu vou deixar aqui o fulaninho de tal, Beltrano, porque ele não assumiu o Benfica imediatamente. Mas não houve uma transição. Ele rompeu o contrato, pegou e foi embora. O Benfica paga multa aí e tal e foi embora. E aí o Flamengo ficou sem ninguém. Eu acho que faltou ali ao clube uma medida preventiva, porque já estava dando todo sinal de que ele poderia ir embora em dado momento. E aquele período de 11 dias aproximadamente, ele folga mais uns treinamentos, 20 dias, né? Sem a chegada do novo treinador, os jogadores saíram da melhor forma. Ele encontrou já um cenário ruim nesse sentido. Agora, as dificuldades que ele está enfrentando são muito maiores do que as do Jesus. Ele já pegou surto de Covid, ele pegou Covid, o auxiliar também pegou Covid, os goleiros ficaram todos fora de combate, ele não tinha zagueiro, né? O Gabigol sofrendo lesões, né? Lógico, ele conta com alguns jogadores que não tinham no ano passado, mas a quantidade de problemas que surgiram até agora é muito maior. E as críticas, eu acho que elas partem de uma ala da torcida arrogante, né? Daqueles caras que acham que entendem de futebol mais do que o camarada que ficou 10 anos sentado ao lado do Guardiola, né? O cara é um gênio, né? Porque o cara sabe mais do que o sujeito que trabalhou 10 anos com o Guardiola. Mas o cara vai para a rede social e ele acha que o cara é estagiário. Isso é típico da arrogância de parte da nossa sociedade. O cara acha que ele sabe mais que todo mundo sobre tudo. São aqueles que falam assim, vão na rede social, isso não é jornalismo. Pô, entende tudo de jornalismo, né? O cara sabe tudo. Isso não é medicina, isso não é isso, não é aquilo. Então tem essa ala que tem na torcida do Flamengo e tem em qualquer outra torcida, é uma característica de parte da nossa sociedade, acho eu. E também algumas críticas severas de uma ala eu não vou dizer da mídia, que nem todos são mídia, nem todos são jornalistas, né? Entre aqueles que são pagos para falar sobre futebol, há uma má vontade evidente de uma parcela, especialmente de jogadores e ex-técnicos, boleiros, né? Porque incomoda, os estrangeiros incomodam esses caras. Isso é evidente. Já se chegou a falar, por exemplo, que os jogadores resolvem entre eles ali e ignoram o que o técnico fala e eles se resolvem. Que isso, gente? Para alguém falar um negócio desse, o camarada que fala um negócio desse, ele tem que ter uma informação isso é muito grave. Muito grave. Se fosse jornalista responsável, acho que eu não falaria isso. Mas como não é, então fala qualquer coisa, né? Como é que você afirma que os jogadores estão tomando uma decisão? Quem te falou isso? Você tem uma informação lá de dentro? Então dê informação. Olha, eu tenho informação XY, não, fala dedução. E você não vê esse mesmo rigor com relação a certos técnicos brasileiros. Acontecia isso com o Jesus. Vou lembrar que o Sampaoli chegou a dar uma entrevista coletiva nos tempos de Santos e disse que gostaria muito de conquistar o respeito dos técnicos brasileiros, aí são os treinadores, né, que vira e mexe tinham alfinetada. Então existe isso aqui no Brasil, ainda existe, e quando eles vencem, aí os caras ficam quietos, vai falar o quê? Mas quando a coisa vai mal,
tome pau. E uma coisa que é importante frisar também, eu acho que hoje a gente tem que valorizar mais como o Flamengo conseguiu buscar um técnico na Europa no meio de uma crise de Covid, que naquele Brasil na época estava pior do que agora, mais preocupante, né? Pela dificuldade que sofre agora o Palmeiras. Você vê que o Palmeiras está batendo cabeça aí para conseguir um treinador estrangeiro. Porque é difícil, está no meio da temporada. O Flamengo estava também no meio da temporada. O couro comendo, aí você tentando trazer alguém. E não é fácil. Eu acho que o Flamengo acabou conseguindo fazer algo importante e difícil. Não tivesse trazido o Domi, quem seria o técnico? Alguém sugere um nome? Eu, sinceramente, só de pensar em alguns nomes, eu sinto até dor de cabeça, calafrio, vontade de ir embora, desligar aqui esse negócio, ir dormir. Eu ficaria sem sono. Nem iria dormir, eu ia perder o sono. Sério, tem alguns nomes que são verdadeiras assombrações, né? Não são opções, são assombrações. Então, viva o Domi. Calma, Mauro. Ainda bem que ele veio.